Essa noite eu quero... a data é sugestiva. Normalmente eu não necessariamente uso a data para preparar um sermão, uma mensagem. Mas enquanto eu estava ali adorando com os irmãos, eu estava com uma palavra no meu coração. Foi a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, aqui. Mas o Senhor me conduziu a ministrar uma palavra que eu ministrei para os homens há algumas semanas atrás. Uma palavra sobre paternidade. Uma mensagem é curando a paternidade. E eu queria falar sobre isso essa noite. O Senhor me colocou paz no meu coração para falar sobre isso. E a paternidade, ela é algo violento demais, algo muito forte na vida das pessoas, porque ela gera muito impacto, tanto positivo como negativo. E a Bíblia fala que em Abraão houve uma promessa, e a promessa de Deus para Abraão falou: Abraão, em ti serão benditas todas as igrejas da terra. Amém? Não. Foram benditas todas as famílias. A bênção de Deus sobre Abraão foi para as famílias, foi para a sua família, a sua casa. Se você, pela fé, é filho de Abraão, você crê em Jesus, você tem uma bênção sobre a sua família, amém? Porque é uma promessa de Deus. Em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Existe uma bênção sobre a família. Noé, a Bíblia fala em Hebreus 11 que Noé, ele salvou a sua família na arca. Olha que interessante. Não diz que Noé salvou a humanidade. Salvou a família dele. 8 pessoas na arca, que são a família de Noé. Então, a família ela é restaurada e protegida por Deus na Bíblia o tempo todo. É o embrião, a célula embrionária, o começo, a célula mãe de toda a sociedade. Toda a sociedade nasce com uma família. Sem uma família, sem pai e mãe, não há uma sociedade, não há vida, não prospera, não há continuidade, não há geração pós geração. Estanca sem a família. A Bíblia fala na Páscoa, em Êxodo, que era um cordeiro morto por família. Cada casa, cada família tinha o sangue do cordeiro na porta, era por família. É interessante que Jesus cresceu em uma família. Por que Jesus cresceu em uma família e poderia nascer grande igual Adão? Adão já nasceu adulto, irmão. Já nasceu com 40 anos, resolvido já. Né? Já não precisou jogar videogame, descer de carretilha, não precisou nada. Adão já nasceu adulto. Jesus poderia nascer com 30 anos, já pronto, lá, já nascendo, surgir das águas do Jordão, já sair batizado já das águas, pronto. Mas não, Jesus nasce numa família. Por quê? Porque Deus preserva o modelo. Posso ouvir um amém? Deus preserva o modelo, e o modelo é família. O modelo é família. O princípio é família. Família doente, igreja doente. Família curada, igreja curada. O princípio é a família. Deus o tempo inteiro preservando. E dentro desse princípio da família, o pai tem uma liderança natural. Os pais, eu falo do gênero masculino, ele tem um poder muito grande, tanto de curar como de ferir. O pai tem um poder muito grande de abençoar ou de amaldiçoar. O pai e a mãe, mas hoje eu falo dos pais, tem um poder muito grande. E o pai, especificamente, dentro dessa autoridade que ele tem, da responsabilidade que ele tem, ele comunica para o filho, ele transfere para o filho, ele passa para o filho pelo menos 3 princípios, 3 valores. Tem 3 coisas na minha e na sua vida que foram emplacados ou retirados pelo pai. Ou pela presença ou pela ausência. O pai tem um poder violento sobre os filhos de emplacar esses valores. E esses 3 valores, tem muitos valores, mas eu queria trabalhar esses 3. E esses 3 valores são direção, limite e proteção. Talvez você já ouviu pessoas pregarem sobre isso, falarem sobre isso. Mas esses 3 princípios que o pai dá para o filho, eles atuam diretamente no seu dia a dia e talvez você nem percebe. Eu quero falar do primeiro, o primeiro dele é a direção. O pai dá direção para o filho. É interessante, não sei se você já percebeu a forma do pai pegar o filho, segurar o bebê, filho, bebê. Normalmente o pai, observa os pais andando, começa a observar, ele segura o bebê virado para frente. Ele segura o bebê assim, com a frente, olhando para as coisas, ele vai andando,
Ou bota aqui em cima, para frente. O pai tem esse negócio. Quando é muito bebê, né, o pai bota aqui, a mãe se desespera já. Já começa o desespero. Foi engraçado esses dias aqui numa foto, irmão. Eu fui apresentar um bebê, e aí eu levantei o bebê aqui, né? Quando eu levantei, o pai estava assim, ó. Tipo assim, meu garoto. Seu meu garoto. Estava feliz da vida. E a mãe assim, ó. Tipo, devolve. Porque é do pai ver o filho no alto e vibrar. É do pai dar essa direção, esse propósito, essa autoestima, essa autoconfiança. A falta do pai gera uma estima baixa, uma falta de propósito, falta de direção. A ausência do pai gera essa falta de direção. É o pai que trabalha, que dá. Interessante que na Bíblia quem dava um nome para o filho era o pai. Preste atenção. Era o pai que dava um nome. Por quê? Quando o pai dava um nome, aquele nome na Bíblia, todo nome tem um significado. Ela traz um nome. A Bíblia fala que Jesus é o Emanuel. O Emanuel significa Deus conosco, porque tem um significado. Jesus, o Deus conosco. Interessante que quando Benjamim nasceu, a mãe de Benjamim, ela morrendo no parto, ela falou: esse menino é o filho da minha dor, e chamou ele de Benoni. E deu o nome do menino, o nome dele é Benoni, que é o filho da minha dor. Agora tu imagina esse menino, a mãe morreu, ele crescendo: ó, filho da minha dor, vem cá. Filho da minha dor, esquenta água. Filho da minha dor, paga a luz. Filho da minha dor, anota. Imagina esse menino crescendo, ouvindo isso vai gerar sobre ele o quê? Uma identidade. E agora o pai, quando soube que a mãe deu esse nome, o que o pai fez? Não, o nome desse menino é Benjamim, filho da minha força. E agora esse menino cresceu como? Filho da minha força, vai lá. Filho da minha força, estuda, tu consegue. Filho da minha força, vai lá. Filho, vem cá. Filho da minha força, filho. Ele cresceu ouvindo isso. E aí você gera uma identidade. Você sabe, olha que interessante. Os profetas de Baal estavam dizendo que Baal era Deus. Sim ou não? Baal era Deus, Baal é Deus. E aí quem que foi lá lutar contra eles? Quem foi? Elias. Sabe o que significa Elias? Só Jeová é Deus. Elias cresceu ouvindo: só Jeová é Deus. Vai lavar a louça. Só Jeová é Deus. Vai para lá. Só Jeová é Deus. Vem cá, sai da internet. Só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Aí ele cresce ouvindo o quê? Só Jeová é Deus. Agora ele ouve assim: Baal é Deus. Ele, opa, tem algo estranho. A minha identidade diz que só Jeová é Deus. E aí ele enfrenta os profetas de Baal com toda a autoridade que nós não teríamos. Por quê? Porque ele tinha uma identidade. Que quem deu? O pai. O pai gera isso. O pai gera essa identidade. O pai, quando não sabemos quem somos, o nosso valor, a nossa vocação, nós somos levados para qualquer conversa. A falta do pai vai gerar pessoas que não se valorizam, pessoas sem identidade. Jovens que não sabem dizer não para a droga, porque ele quer ser aceito no bando. E aí, para ser aceito no bando, ele tem que dar uma puxada na maconha. E aí o que ele faz? Ele faz isso para ser aceito no bando, porque ele não tem talvez uma identidade. Alguém dizendo: você é diferente, filho, você é especial, Deus criou você, você nasceu no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Cara, alguém que deu direção. E é um pai que faz isso. Como estou entendendo? Pessoas são Marias, vai com as outras, gente que tem a necessidade de estar no centro, de ser aprovados. Quando o pai nos amaldiçoa, por exemplo, nós andamos com rótulos, palavras que não saem da nossa cabeça, palavras que nos norteiam, nos definem. Você é igual a sua mãe, você está vendo? Essa desgraça, você é igual, você ouviu isso a vida toda. O culpado de eu me separar do seu pai foi você, quando você nasceu. Você ouviu isso a vida toda. Isso vai norteando você. A falta de um pai gera pessoas sem propósito. Um pai gera direção. Nós andamos sem rumo, sem saber por que estamos aqui. Quem não tem paternidade não é definido, por exemplo, na sua profissão. Pessoas que não definem, está com 50 anos e não definiu uma profissão, porque faltou um pai dizendo: cara, você é capaz, você consegue. Como estou entendendo?
Irmãos, isso é muito sério. Espiritualmente, pessoas que não sabem sua vocação, seu chamado, porque não tiveram um pai, tanto um pai natural como um pai espiritual. Eu tenho irmãos aqui que ministram aqui, irmãos, que eu tenho que encorajar. Tem um irmão aqui que ministra, o Renan, ministra aqui sempre uma palavra, ele tem uma palavra de bênção. Só que ele sempre com medo, eu tenho que afirmar ele o tempo todo. Vai lá ministrar, cara, mas eu não sei se eu... Vai lá ministrar. Ele termina de ministrar, as pessoas recebem a palavra, vem falar para mim, que palavra legal que ele deu, cara. Pô, que palavra que o Renan deu. Eu pego esse áudio, eu pego essa mensagem. Olha aqui, Renan. Tá vendo como Deus te usa? Afirmando ele, acreditando. Porque o que não falta é gente para criticar. Está faltando homens e mulheres de Deus para encorajar. Para olhar para o potencial e não para os defeitos. Já está o diabo olhando para o defeito, tá bom? Não ajuda o diabo. É fácil olhar. A gente olha os defeitos. Cara, em nome de Jesus, nós temos que começar a ter a cultura da honra, que é olhar para a virtude das pessoas. Jesus olhou para as virtudes. Se fosse olhar para Pedro, Pedro não deveria nunca ser o líder da igreja, mas Jesus viu dentro de Pedro um homem corajoso, ousado, e investiu em Pedro. Jesus investiu em Moisés, que tinha uma fala pesada, era meio gago, o cara tinha dificuldade de falar, mas tinha um coração obediente. Deus não olhou para a gagueira de Moisés, olhou para o coração de Moisés. Davi era um cara que cometeu erros que eu e você não cometemos. Mas Deus olhou para o que havia de bom em Davi. Um coração quebrantado e contrito. Nós temos que começar a olhar para aquilo que é bom. Pais, em nome de Jesus, seus filhos têm defeitos. Tem defeitos. Mas não olha para os defeitos dos seus filhos, investe na virtude deles. Onde é que é a virtude dele? Talvez ele não vai ser um cara que vai tirar nota 10 e vai passar em qualquer faculdade, não. Talvez o seu filho é aquele que se arrasta na escola. Mas quando abraça alguém, essa pessoa é curada. Alguém que quando canta, acalma o coração de um monte de gente. Tem virtudes nele. Olha as virtudes e investe. Olha as virtudes e acredita. Olha as virtudes dele. Segunda característica, são limites. Queridos, a direção é tão forte. As pessoas são influenciadas pelo meio de forma tão forte quando você não tem identidade. Eu ouvi uma pesquisa, talvez você ouviu também. Uma pesquisa eu ouvi de um cara que está fazendo uma pesquisa, eu não sei se é na tropa de elite do Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas é na tropa de elite da polícia. E ele sobe o morro com um parafal, um fuzil, com uma GoPro, uma câmera fixada no fuzil, e ele sobe o morro, e ele, quando ele vai prender o traficante, ele prende o traficante, tudo filmando, e depois de prender, ele algema, prende, ele apontado o fuzil para ele, filmando, ele fala, onde é que está o seu pai? Ele está fazendo algumas perguntas, ele está fazendo uma pesquisa, ele pergunta, onde é que está o seu pai? É a primeira pergunta que ele faz. Irmãos, todos os traficantes, todos, respondem a mesma coisa. Eu não tenho, não sei ou morreu. A falta de um pai vai faltar referência. Aí quem vai virar referência? Vai faltar referência. E é fácil a gente dar pedrada. Eu não estou justificando o erro de ninguém. Não estou dizendo que tráfico tem que prender. Tem mesmo, não estou entrando no mérito, irmãos. Eu só estou tentando enxergar as consequências da falta de um pai. Limites. O pai que estabelece limites, fronteira. Esses limites nos educam, nos protegem. E pode ser, só que esse limite pode ser por medo ou por honra. Ô, irmão, tem pai que coloca limite em casa, mas é debaixo do medo. Quando o pai aponta, está chegando em casa, o temor, o tremor e o medo invade a casa. Aí o limite está, o filho obedece, mas obedece com medo da agressividade, com medo da grosseria. E aí o filho obedece, até o ponto que está livre. Aí a hora que faz 18 anos, a hora que casa, ultrapassa todos os limites.
Porque não foi ensinado a ter temor, mas por medo. Quando um pai coloca limites por medo, a primeira oportunidade que seu filho tiver, ele vai ultrapassar os limites. E vai sofrer danos terríveis. Tem pessoas aqui me ouvindo agora com danos terríveis, porque passaram limites. Passaram limites porque quiseram, sei lá, chamar atenção, provar alguma coisa, porque foi tão oprimido. Queridos, escute, é muito fácil chamar filho de rebelde. Tem que olhar se não tem pai opressor, porque toda opressão gera filho rebelde. É fácil chamar crente de rebelde, chamar irmão da igreja de rebelde, porque está pensando ou está contrariando opressões de púlpito. É fácil. Os pastores oprimem dos púlpitos, aí chamam o filho de rebelde, mas toda opressão gera rebelião. O movimento hippie nasceu pós-guerra, uma resposta à opressão. Quando se casam ou saem de casa, quantos que depois que se casam fazem tudo que não podiam enquanto estavam com os pais? Muitos filhos de crentes são tão oprimidos na igreja, que na primeira oportunidade mergulham numa rebelião tão grande. Irmãos, eu lembro quando eu ia para a noite, eu não era crente, eu ia para a Night Som, DJ Eusébio, as mais nervosas. Não, Casa do Rock, eu picava isso aí tudo. E eu sabia quando era um crente. O crente não sabe pecar. Ele peca errado, ele dança assim, ó. Ele é ruim para tudo. Tu olhava, aquele ali é filho de crente, né? E aí tu via que ele bebia, ele não curtia, ele bebia, caía. É filho de crente, né? Porque ele não tinha noção, ele não tinha limite, porque ele foi educado debaixo de um sistema religioso tão bruto, e quando ele saiu, ele se afundou em tudo. Eu lembro dos crentes quando iam na minha casa, eles ficavam na frente da televisão assim, ó. Ô irmão, vamos brincar. Porque na casa dele não podia ver televisão. Então ele... Eu ia jogar videogames com o Atari. Quem tinha Atari? Jogando Atari, Enduro. Fui jogar e eles ficavam assim, com a língua para atravessar. Irmão, era 3 dias sem comer, ele ficava. Porque é filho de crente. Eu dizia, é filho de crente. A gente sabia que era filho de crente. Ultrapassava todos os limites. De droga, de noite, de tudo. Não tem noção de limite. Por quê? Porque a opressão gera isso. A falta de limite, a libertinagem também gera essas coisas. Os dois extremos são perigosos. E quem faz isso? O pai. O pai que tem uma régua de equilíbrio. É o pai que fala, olha filho, isso aqui é prejudicial para você. Queridos, desde pequeno eu tento ensinar minhas filhas o que é certo e o que é errado. Mas quem decide é elas. A Vitória já tem liberdade e autonomia para algumas coisas. E ela assume as responsabilidades dela. Porque eu não vou conseguir estar com a Vitória o dia que um menino chegar para ela e falar assim, vem cá, eu quero te levar ali para o canto. Eu não vou estar junto. Mas aquilo que eu imprimi de limite, de temor do Senhor dentro dela, vai gritar ali na hora. Esses dias um menino chegou para ela e falou, sabia que tu é bonita? Ela falou, sabia. Porque meu pai me fala desde que eu nasci. Meu irmão, desde a barriga eu falo que ela é princesa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é top. Desde pequeno. Mas eu não acho, o problema é seu, eu sou o pai, eu estou dizendo. Tá, acabou, eu falei, as tuas palavras me definem, Senhor. São as palavras do Pai que definem, que dão limites. Os limites devem ser ensinados pelo exemplo e por honra, pois esses limites nortearão a vida dos nossos filhos. O pai tem essa responsabilidade. Quantos aqui nessa noite, não precisa levantar a mão, ultrapassaram tantos limites que pagam um preço até hoje? Fugiram de casa, casaram precipitadamente. Para sair de casa casaram, fugindo de opressão. A ausência de um pai maduro e bem posicionado gera lacunas terríveis, onde muitos, ao ultrapassarem os limites, conhecem o mundo das drogas, libertinagem, até o mundo do crime. Limites com dinheiro, limites com jogos, limites com comida.
O pai tem um poder de gerar esse ambiente onde há um limite da honra. Os pais têm a responsabilidade de ensinar limite aos filhos. Terceiro, proteção. Então o pai gera direção, o pai gera limite e o pai gera proteção. É o pai que traz a sensação de segurança. É o pai... Interessante, quando eu sempre falo isso, quando a gente vai viajar, agora não, né? Agora a minha esposa está dirigindo um pouquinho melhor, tirando que ela bateu o carro semana passada, aleluia. Não bateu, só arranhou, só arranhou, desculpa. Bateu. Tudo bem. Eu lembro quando a gente saía para viajar, a Vitória dizia assim, quem é que vai dirigindo? É a mãe. Cinto. Airbag armado já. E quando, é o pai, ela vai para trás. Porque ela tinha em mim segurança. Não é que dirige melhor ou não, ela tinha em mim segurança. Entende? Então essa segurança, essa proteção, gera esse ambiente confortável, onde eu confio no pai. Escute, sabe por que tem gente aqui com promessa de Deus sobre a tua vida e você não consegue descansar? Porque o seu pai prometeu e não cumpriu. Seu pai falou que só ia ali e nunca voltou. E aí você ficou com esse coração sem proteção. Você se sente inseguro, insegura. É o pai que nos defende, que traz esse ambiente de segurança. Quando o pai não exerce essa função, ele deixa seus filhos à mercê de medos e sedução do mundo. A falta da presença física do pai gera uma carência tão grande na vida de uma menina, que quando o primeiro sinal de segurança que ela sentir, ela se entrega. Muitos buscam suprir segurança nas drogas, depressão e até no ativismo religioso, sabia? Tem gente que fica rodando na igreja, fazendo tanta coisa na igreja. O dia que tirar o ativismo da igreja, a pessoa não tem nada. Era só uma forma de se esconder. Porque aqui na frente, aqui no púlpito, dá para se esconder, irmão. Você se esconde atrás do microfone. Você se esconde atrás do dom que você tem. Se esconde atrás da guitarra. Se esconde atrás do teclado. A gente se esconde. A gente se esconde atrás do dom, do ministério. Dá para se esconder, irmão. Muitos se rebelam, mas na verdade é uma forma de dizer, olha para mim. É uma carência. É interessante. A Bíblia fala que José era filho de Jacó. Eu ouvi o irmão ministrar sobre isso, eu achei essa parte legal. José era filho de Jacó. Diga comigo, José era filho de Jacó. A Bíblia fala que José fugiu da esposa de Potifar. Sim ou não? A mulher tirou a roupa na frente dele e fez o quê? Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Não, irmão, ele correu. Porque tem crente que é espiritual, né? Ah, está amarrado, amarrado. Amarrado. Que é amarrado, irmão, vigia na terra. Ah, recebe um videozinho, está amarrado, ó. Que amarra! Sai! Sai dela! Sai dela o que, irmão? Sai, não vê o vídeo. Eu conheço crente que fica na frente da TV vendo novela. Olha ali o diabo, ó. Ai, como o diabo engana as pessoas. Ai, a estratégia do diabo isso aí, ó. Ai, os casamentos destruídos é o diabo. E ela está ali na frente da novela. E o diabo é isso aí mesmo. Taca ali pau, montado em cima. Tem gente rindo assim. Pegou, né? Pegou? Pegou, santo. A Bíblia fala que José fugiu da esposa de Potifar. Sabe com que ele aprendeu isso? Com seu pai, Jacó. Imagina a mãe de José contando a história. Filho, seu pai trabalhou 14 anos para me ter. Seu pai era um homem de honra. Valorizou a minha vida, filho. Eu não sou uma mulher qualquer, ele trabalhou por mim. Imagina José ouvindo essa história. Agora ele encontra uma mulher se oferecendo para ele. Tive um pai que me ensinou. A Bíblia fala que José perdoou os seus irmãos. Sim ou não?
A Bíblia fala que quando Jacó estava se reconciliando com seu irmão Esaú, José estava vendo. Escute, imagina Jacó e Esaú, Jacó se achegando ao seu irmão, pedindo perdão, se humilhando. A Bíblia fala que Jacó se humilhou, pediu perdão, deu presentes para o irmão Esaú, e a Bíblia, os dois se reconciliaram, e a Bíblia diz, está escrito, que José estava presente. Imagina José vendo o pai se reconciliando com o irmão. Agora ele está num lugar de posição, os irmãos chegam, o que ele lembra? Meu pai era um reconciliador, eu vou reconciliar também, porque um pai gera isso sobre o filho. Sabe, quando falta um pai, a gente traz para o campo da paternidade da terra, e é uma realidade, mas eu queria te dar um conselho 4 passos para você ser curado de toda a falta da paternidade. E para curar essas ausências, essas feridas, esses medos, para curar a ferida da paternidade, eu quero, primeiro passo, reconheça que você precisa de cura. Só existe cura para quem admite que está doente. Reconheça que você não consegue sozinho. Reconheça que você está falhando como marido, você está falhando como esposa. Reconheça que você saiu de casa errado. Reconheça que você casou para fugir. Reconheça isso. Reconheça o erro. Reconheça a dor. Assuma a ferida. Assuma que você não tem conseguido vencer limites, você tem ultrapassado limites. Você não tem conseguido vencer pensamentos de mediocridade. Você não consegue ver. Toda prova que aparece na sua vida, você acha que você vai ser reprovado porque você cresceu assim. Tem palavras de maldição sobre você, elas estão na sua mente. E o Senhor está dizendo, reconheça. Segundo, entenda e perdoe seu pai, porque ele não podia te dar o que não tinha. Libere ele. Se ele já morreu, libere ele. Se ele não morreu, procure ele. E abençoe ele. Eu acho legal, o meu pai está aqui. Meu pai é meio turrão, meio italiano, né? E eu acho legal quando eu vou abraçar ele, eu abraço ele assim, né? Ô pai, te amo, ele. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ele não recebeu do pai dele, perdeu o pai cedo, ele não recebeu. Então ele não pôde me dar. E quando às vezes eu digo para ele, ô pai, eu te amo, ele... isso, valeu, bom. Por quê? Porque ele não recebeu. Só que eu entendi. Por quê? Porque ele me curou. E agora eu não vou agir conforme eu recebi. Pelo contrário, eu vou dar para ele. Porque eu fui curado. Eu fui curado por quê? Primeiro porque eu reconheci que precisava de cura. Quando eu me converti, eu me enfiei dentro da igreja 7 dias por semana. Fazia tudo na igreja. Sabe por quê? Porque eu achava que quanto melhor eu fosse, mais certinho eu fosse, mais Deus me amava. Porque eu crescia aprendendo assim. Mas o Senhor foi me ensinando a graça, e eu entendi a graça. E eu fui curado, aí eu reconheci as minhas mazelas. Quando eu reconheci, eu perdoei. Toda e qualquer possível falha. Meu pai é um herói, meu pai é uma bênção, eu tenho ele como exemplo. Mas toda falha que ele tem, eu sei ver as falhas, a gente vê as falhas. Eu perdoei. Liberei. Não ficou nada. Isso para mim foi libertador. Primeiro, reconheça. Segundo, entenda seu pai e perdoe. Terceiro, peça perdão a Deus se você foi rebelde. Mas ele foi um opressor. Peça perdão a Deus se você foi rebelde. Mas ele não merece. Peça perdão se você foi rebelde. Pelos limites ultrapassados. Limites que feriram não só você, feriram outras pessoas. Eu vou repetir. Você passou alguns limites que não feriu só você, feriu outras pessoas. Quando você foi infiel, você feriu outra pessoa também. Peça perdão a Deus. E quarto, essa noite,
Aceite a adoção de Deus. Ele é o seu Pai. Perfeito. Sem falhas. Nunca fica ausente. Não mente. Sempre volta. Não abandona. Não agride fisicamente. Não libera palavras de maldição. Ele é um bom Pai. Aceite a adoção. Chame Deus de Pai essa noite. Mas Ele é o meu Senhor. Também, glória a Deus, querido, aleluia. Ele é o teu Senhor. Mas Ele é teu Pai. E Ele está dizendo, eu quero te adotar. Para sempre. Ele quer te dar um propósito. Quem recebe? Ele quer te dar um propósito, Ele quer te dar limites e Ele quer te dar proteção. Ele é o seu Pai. Mas como que eu faço se eu não tive referência de pai? Deus vai começar com você. Você vai ser uma referência. Vai partir de você. Ele começa de novo. De novo. Ele é um Deus que quando vê, Ele recomeça. Se Ele vê algo que foi quebrado, Ele recomeça. Ainda que Ele tenha que começar com uma nova geração, Ele começa de novo. Ele tem poder de começar. Efésios 3:4, não precisa abrir, eu leio. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra tem um nome. Deus te dá nome e sobrenome. Deus te dá identidade. Deus te dá um chamado. Eu quero profetizar que todo Benoni, toda palavra maldita sobre você, é substituída por uma palavra do céu dizendo, filho da minha força. Aleluia. Você vai dar volta nisso, cara. Você vai dar volta nisso. Filho da minha força. Eu profetizo, recebe onde você está, filho da minha força. Filho da minha destra, só Jeová é Deus. Elias, só Jeová é Deus. Um nome, tem um nome sobre você. Tem um nome sobre você. Tem um nome, seu nome não é mais Abrão, é Abraão. É pai de multidão agora. Agora não é mais Jacó, enganador. É Israel, príncipe de Deus. Deus mudou nomes na Bíblia. Nomes onde pais deram um nome. Ele veio e mudou um nome. Deus mudou nomes na Bíblia. Eu quero profetizar sobre você essa noite, no Dia dos Pais. Sobre você que está aqui. A paternidade curada, resolvida de Deus sobre você. Um lugar onde ninguém mais vai tirar você. Eu quero orar com você, feche seus olhos onde você está. Queridos, eu ia pregar outra coisa. Mas se Deus, o Espírito me levou a pregar isso, é porque Ele quer trazer cura sobre você. Talvez não são todos. Pastor, eu tive um pai impressionante. Ele me deu limite, me deu proteção, me deu direção. Uau, você é um privilegiado. Mas se não, o Senhor quer te curar essa noite. Essa falta de propósito, de vida, vai ser substituída por um propósito bem definido. O Senhor está trazendo identidade sobre você, cura sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada um dos que estão aqui. Com uma unção de cura dos céus, o Senhor se revela como um Pai essa noite. O Senhor se revela como um Pai. O Diego vai ministrar paternidade agora, porque ele pode. Tu és um bom Pai, é quem tu és.
quem tu és, quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Diga, Ele é perfeito, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Você pode chamar Ele, tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Mas que bom saber, mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Sabe o que às vezes nossos filhos precisam? Só um pouquinho da gente. Eles não querem nossos presentes, ele quer a gente presente. Eu conto sempre essa história, eu vou ficar velho e vou contar essa história que você já conhece. Recebe, ouve de novo. Eu cuidei de um projeto chamado Pelotão Esperança. São meninos com problemas de comportamento, rebeldes. Irmão, tinha menino lá que endemoniava o diabo. Se expulsava o demônio, saía o menino e ficava o diabo. Violentos, meninos, violentos. Traficavam com 9 anos de idade. Os meninos eram violentos. E um menino deles, muito agressivo, muito rebelde. Um menino deles, Wellington, eu fiquei muito perto dele. Ele chegou, eu lembro que eu corrigi ele naquela semana 3 vezes. Corrigi, fui firme com ele, irmão. Eu disciplinei ele 3 vezes na semana e nada mudava. Sabe quanto mais corrigir, mais pior ficava. Tipo o Hulk, quanto mais bate, mais verde. Negócio difícil, gente, difícil. Eu falei, esse menino não vou dar conta. Não vou dar conta. Aí um dia ele sentou do meu lado, eu tinha umas bolinhas de gude no bolso. Eu dei as bolinhas de gude pra ele, ele chegou a mim, eu fui ganhando ele. Aí eu botei a mão no ombro dele, fiz um carinho nele, e quando eu percebeu, ele estava no meu ombro. Só que a primeira vez que eu botei a mão no ombro dele, ele falou assim: tira a mão de mim, tu não é minha nega. Ó, vê só, menino de 9 anos. Como assim, minha nega? Tu não é minha nega, tira a mão de mim. Gente, vê só. Eu falei, aí disfarçado, dei as bolinhas de gude, fui chegando, fiz um carinho, pá. Quando ele percebeu, ele estava encostado no meu peito. Vou resumir a história. Esse menino se tornou um dos alunos mais disciplinados da escola, do projeto. Não expulsei ele. Sabe o que eu descobri? Que não faltava correção para ele, faltava amor. O pai dele batia todo dia nele no banheiro de fio. Então uma correção para ele. A rebelião dele era falta de carinho, era uma opressão. Então quando eu abracei ele e fiz um carinho nele, eu ganhei ele. Me chamava de pai para cima e para baixo. Na formatura do projeto, eu estava transferido para Belo Horizonte. Estava me despedindo do projeto.
Na formatura do projeto, eu lembro que eu estava aqui fazendo a narração do evento, e aí o prefeito da cidade, na época, estava com uma bicicleta para dar para ele, porque ele foi um dos melhores alunos, e ele ganhou uma bicicleta. E ele estava com a bicicleta e uma bola oficial na mão, esperando o Wellington da Silva. Eu chamei, né? Wellington da Silva! Aí ele levantou, todo mundo aplaudiu, ele veio aos prantos. Ele passou do lado da bicicleta e veio em mim. E me abraçou e falou: pai, não vai embora. Eu só tenho um pouquinho de paternidade. Ele nem conheceu o Deus da paternidade ainda. O dia que ele conheceu o Deus da paternidade, ele vai ser totalmente curado. Mas foi só um abraço, não foi muita coisa. Eu ganhei aquele menino. Maridos que estão aqui, escute. Cuide das suas esposas. Pais que estão aqui, chegue perto, beije os seus filhos, por favor. Beije, faça sentir o contato. Raspa a barba no pescoço. Faz até te empurrar de tanto que tu vai ficar grudento. Fica perto, dá contato. Dá limite, dá disciplina. Se preciso, usa vara. É bíblico. Mas esteja presente, por favor. Que os meus filhos, que os seus filhos cresçam debaixo de um lugar saudável. Tão saudável que eles vão chamar Deus de pai com facilidade. Eles vão chegar: quem é Deus? Deus é meu pai. Por quê? Porque eu tive um pai que me ensinou que Deus é pai. Que você, como filho, possa chamá-lo de pai essa noite. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus, guarda no teu coração.